né? Eu acho que aqui, nesse contexto de uma live de Corinthians, talvez não tanto. Mas de forma geral, ainda vai ter gente que vai me tirar de louco de eu falar que o Mateuzinho e o Bidu são laterais de seleção hoje. Eles estão jogando bola para serem, no mínimo, observados pelo Ancelotti. O Mateuzinho, em algumas premiações de Brasileirão do ano passado, chegou a ser colocado como o destaque da posição, como o melhor lateral direito do Brasil já no ano passado. O Bidu já vinha nessa crescente no ano passado e mantém agora em 2026. Então eu não acho nenhuma loucura falar que tanto o Mateuzinho quanto o Bidu brigam pelos postos de melhores laterais direito e esquerdo. Goleiro, Hugo Souza, se não é o melhor, é um dos melhores goleiros do país, não à toa está sendo convocado. Zagueiros, eu acho que a dupla, ainda que o Gustavo Henrique não seja o melhor zagueiro do Brasil, o Gabriel Paulista também não é o melhor zagueiro do Brasil, eles juntos, eu acho que tem potencial, estão mostrando que podem formar uma das melhores duplas do Brasil. Não a melhor, mas talvez brigam ali num top 3, top 5 com certeza. Ranieri, um dos melhores primeiros volantes do Brasil. Bidon, um dos melhores meio-campistas do Brasil. Garro voltando a jogar bem. E aí, Garro, Memphis e Yuri, esse trio junto, quando engatando sequência, a gente sabe do potencial lá desde o final de 2024. O Memphis, por si só, é tecnicamente talvez o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. Cara, o Yuri Alberto, quando a engrenagem toda funciona, o Yuri Alberto vira um dos melhores centroavantes do país. Também já vimos isso. Eu tô falando do time titular do Corinthians, se você pegar nome a nome, eu tô falando de um time que praticamente inteiro ele disputa o posto de melhor time do país, o time titular. E agora o Corinthians começa a ter elenco. Para além do Gabriel Paulista, cara, você pegar o Alan, estreou legal. Caio César, uma pena que se machucou, mas também na primeira aparição ali foi bem, acho que deixou um bom cartão de visita ali pro torcedor corintiano. Matheus Pereira, é um cara também que chegou e já está se mostrando muito útil, muito mais útil, por exemplo, do que o Coronado, há um tempo atrás. Olha como esse Corinthians ele tá ajeitadinho, o Dorival também com uma leitura tática legal de como melhorar o time sem precisar, às vezes, até trocar peças. Eu acho que a perspectiva para esse Corinthians começa muito legal para 2026, Lázaro. Acho que você usou a palavra ideal, perspectiva, né? O Corinthians, o torcedor corintiano consegue vislumbrar daqui para frente. O grande problema pode ser a questão de o segundo semestre. O Corinthians é de se temer o segundo semestre. Inclusive, ontem até os companheiros do meu timão trouxeram a informação de que o André está sendo monitorado pela Internacional de Milão. A gente sabe que a janela do meio do ano vai ser perigosa em termos do Corinthians, do corpo que o elenco do Corinthians tem. O Corinthians admite que vai ter que vender jogador. Então, Bidon é alvo, André é alvo, Guinegão é alvo, Garro é alvo. O Memphis dificilmente fica, muito dificilmente fica, assim, muito mesmo. Então, o Corinthians pode se desfacelar no segundo semestre. Isso é perigoso, porque o Corinthians está ganhando um corpo, Faraldo, de um time bom e de um elenco com essas chegadas, com Alan, com Caio César, que está machucado, mas o pouco que a gente viu do Caio César dá para se criar uma expectativa muito positiva, né? Ele entrou bem na Supercopa, ele fez 15 minutos muito bons contra o Capivariano. Então tem Caio César, tem Vitinho, que, querendo ou não, é um reserva ali útil. Você tem Garro no banco hoje no Corinthians, cara. Então, aquela máxima de que o Corinthians tinha um time bom, mas um elenco mais ou menos, aos poucos vai caindo por terra, porque o Corinthians também tem ajustado o seu elenco, né, Faraldo? Perfeito, Lázaro. Eu acho que... Só uma pequena discordância. Eu acho que o time titular do Corinthians, ele é ótimo, tá? É ótimo. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. Repito, o Corinthians fez um jogo ruim essa temporada e não foi com o seu time titular, foi com o seu time reserva. O Corinthians tá agora ganhando de volta o Garro. O Garro voltando a jogar com alguma intensidade, com alguma qualidade. E aí podendo retomar o seu lugar de titular, quem sabe daqui a pouco, nessa escalação ideal do Corinthians. Tá montando um elenco legal. Acho que a questão dos reforços, o Gabriel Paulista virou titular. Não que o André Ramalho também fosse um zagueiro espetacular e fosse mega difícil ele ocupar esse posto. Mas existia uma dupla de zaga titular do Corinthians. E o Gabriel Paulista chegou e, cara,
2 semanas ali ele conquistou a vaga. E mais, né, Varaldo? O André Ramalho, no contexto de ser um reserva, ser um jogador de É comportamento, ótimo. eu acho ótimo. Ótimo também. Eu enxergava muito e até via isso como motivo de crítica. O Flamengo lá, pô, ano passado tinha 3 zagueiros bons, confiáveis ali no elenco. Achava pouco para o contexto Flamengo. Para o contexto Corinthians, ter 3 zagueiros confiáveis no elenco já é interessantíssimo. 4, né? Porque eu acho que o Tchoca também, no contexto, eu acho o Tchoca interessantíssimo. Também Eu acho que interessante. o Corinthians tem Talvez falte 4. uma experiência ali. Eu acho que tecnicamente o Corinthians tem 4 zagueiros do nível muito próximo ali. O Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, vamos colocar ali, vai. O Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique numa nota 7 na nível Brasil, 7. A nível Brasil está um pouco maior. Na nível Brasil, até beirando um 8 ali. E o Ramalho e o Tchoca numa nota 7, 6. Então você tem um nível muito próximo, né? Entre os dois. Entre os dois pelotões, né? No caso dos 4. Sim. Não, concordo. Vejo a montagem de elenco ficando interessante, não só por essa questão da zaga que a gente está falando, mas bem ou mal ali, Matheusinho não tinha um reserva. Agora o Corinthians apostou no menino uruguaio lá, o Pedro Milans. Eu acho que para um time que perdeu 2 titulares no meio de campo, o Martinez e o Maicon, o Corinthians simplesmente não sentiu. Isso é de se destacar o trabalho do Dorival. Você disputou uma final faz pouco mais de um mês, você perdeu 2 titulares dessa final e assim, dane-se. O time não sentiu falta nenhuma, porque encontrou o André jogando muita bola, o Bidon já vem desde o ano passado jogando muita bola. As contratações que o Corinthians fez para esse meio de campo, elas até aqui vão se mostrando interessantes. Destaco aí o Matheus Pereira, mas o Alan ontem, em uma pequena exibição de alguns minutos ali no segundo tempo, já também mostrou um futebol interessante, que faz o torcedor ter uma esperança de que vai ser o Alan do Atlético Mineiro, e não o Alan da passagem apagada pelo Flamengo. E aí, se for o Alan do Atlético Mineiro, o Corinthians tem um baita jogador nas mãos. Um baita jogador, não só para fazer a função de primeiro volante, porque eu acho que o Raniel está muito bem obrigado ali como titular, mas podendo surpreender como um segundo volante, fazendo uma função híbrida até mais interessante do que a que o Maicon fazia. O Maicon acho que demorou muito para convencer o torcedor e acabou convencendo tarde demais. Quando convence também vai embora. O Alan, eu acho que ele tem potencial para ser mais do que o Maicon vinha tentando ser no Corinthians. Então, cara, eu vou ficando animado com essa ponderação pertinente que você fez. Concordo em gênero, número e grau. Ainda acho que é um elenco do Corinthians para médio e longo prazo pouco confiável. São muitas incógnitas, né? Muitas incógnitas. A própria dupla de zaga é uma dupla de zaga um pouco já mais de idade minimamente avançada, então você já não tem a longo prazo ali a perspectiva dessa zaga ficar por muito tempo, como a gente vê outros clubes. O Palmeiras tem o Gustavo Gomes há sei lá quantos séculos aí como titular, o próprio Murilo. Eu não vejo essa perspectiva tão a longo prazo para a zaga do Corinthians. O Hugo Souza, vira e mexe está recebendo proposta. Bidu e Mateuzinho são jogadores jovens, têm contrato longo, mas daqui a pouco também começa a pintar proposta. Daqui a pouco vão ser convocados para a seleção. Mateuzinho já está pintando, inclusive. São jogadores visados porque eles hoje são 2 dos melhores da posição deles no Brasil, sabe? Bidon, Yuri Alberto, Memphis. Tem várias situações de mercado ali que são incógnitas hoje. O André. Então, assim, é um time, um elenco que hoje, nesse momento, estando à disposição ali do Dorival, acho muito legal. O Corinthians eu acho que vai forte para ganhar, ou para disputar, né? Mais um título paulista em sequência. Dificilmente vai passar a mesma vergonha que passou no ano passado na Libertadores. Aliás, não tem nem como passar, porque não está na pré-Libertadores, já está classificado para a fase de grupos. Mas eu vejo a perspectiva de Corinthians, pela primeira vez em muito tempo, fazer uma fase de grupos bem honesta, para ir com alguma moral ali para o mata-mata de Libertadores. A questão é, esse mata-mata vai ser disputado no segundo semestre, né? E aí a janela do meio do ano, acho que realmente muita coisa pode acontecer com o Corinthians. Esse fica o alerta aí para esse 2026 do Corinthians, Lázaro. Eu me arrisco a dizer que o Corinthians vai ter quase um time inteiro assediado pelo mercado internacional no meio do ano. Na verdade, você já disse que já vem acontecendo há um tempo e o Corinthians está conseguindo segurar ali a sua espinha dorsal, né? Mas agora,
considerando o contexto que é um Corinthians extremamente encorpado, eu acho que esses jogadores que vinham já recebendo sondagens, alguns até propostas nas outras janelas, eles não estavam tão consolidados como estão nesse momento. Eles não estão tão consolidados. E que a janela do meio do ano é uma janela mais fraca em termos europeus. O pessoal chama que a janela de começo do ano na Europa de janela de correção, né? Que é o time que não fez a janela tão boa, que faltou uma ou outra peça, eles vão lá e beliscam ali no. Mas a janela forte da Europa é a janela do meio do ano. E aí você já tem Hugo Souza, Milan e Besiktas, foram duas propostas recusadas. Propostas, ofertas, né? O papel preto no branco na mesa da diretoria, e ambas foram recusadas. Então é um jogador que tem mercado. Mateuzinho também teve propostas, Besiktas foi um deles. Aí a dupla de zaga acho que passa um pouco mais ilesa, apesar que o Gustavo Henrique acho que também chegou a ter algumas sondagens de alguns mercados alternativos. O Gabriel Paulista acabou de retornar, né, natural que tem uma realidade diferente. O Bidu não duvido que vá rolar alguma coisa. O Ranieri talvez no mercado alternativo possa rolar. Aí você tem Bidon, que o mercado internacional vive de olho. Aí você tem André, que já tem essa informação da Internazionale. Você tem Garro, que já foi alvo do Zenit. Você tem o Yuri Alberto, que já foi alvo da Roma, da Lazio, de algumas equipes internacionais, do mercado inglês. E o Memphis, que tem contrato ao meio do ano e que dificilmente vai ficar por conta dos termos contratuais. E é uma realidade que não é uma realidade, com perdão da redundância, que não é real para o Corinthians. O Corinthians está completamente fora da realidade do Corinthians, esse padrão, o Corinthians continua pagando o que paga para o Memphis. Então, a janela do meio do ano é ameaçadora para o Corinthians. Embora a gente traga aqui um tom otimista para o torcedor, por tudo que o Corinthians tem se tornado em termos de elenco, que o Corinthians tem feito em termos de apresentação e desempenho, a gente também tem que ser realista, em termos de olhar para frente. E a gente acaba tendo que sofrer por antecedência, não tem como. Mas eu posso dar uma visão ainda otimista dentro dessa visão temerária sobre a janela do meio do ano? Com certeza, à vontade. Cara, eu acho que é possível, num contexto de não ter transfer ban, num contexto de, se o Corinthians perder muitas peças, espera-se que entre muito dinheiro também, né? Que o Corinthians faça boas vendas. O Marcelo Paz já projetou que o Corinthians vai fazer essa temporada a maior venda da sua história. Então, se fizer duas dessas maiores vendas da história, o Corinthians vai ter o caixa aí, vai entrar uma grana. Só que tem um problema, Paraldo. Não, assim, eu entendo que o Corinthians está numa lama financeira e tudo que entrar em tese tem que entrar para sanar dívidas. Eu entendo isso, ponto. Não é nem isso, é só um ponto para alimentar o seu argumento. O Corinthians tem um desafio financeiro de reduzir a folha. Tá. Mas já tá fazendo isso, né? Não com mais ou menos. Reduziu porque saíram alguns jogadores, mas, por exemplo, trouxe o Alan pagando integralmente salários. Sim. Então, mas também é uma contratação que o Corinthians dificilmente conseguiria em outros termos, né? O Alan é um jogador que custaria caro pro Corinthians. Até usando dessa gordura que não foi grande que construiu. A eventual e bem possível saída do Memphis no segundo semestre representa 50% da meta concluída. Se a gente falar sobre meta, tá? Eu vou até te cortar, mas até para alimentar o seu argumento. O Corinthians tem uma meta e aqui é título de informação. Hoje o Corinthians iniciou a temporada com uma folha salarial em torno dos 35 milhões por mês. O objetivo é que essa folha fique inferior, passe a ser inferior, o Corinthians termine o ano com uma folha inferior a 30 milhões. Então a ideia é que feche ali entre 29 e 28 milhões. Só a saída do Memphis representa essa redução. Só que, se a gente olhar percentualmente, proporcionalmente, o Memphis inevitavelmente vai jogar 6 meses. E aí você coloca, então, que é uma redução de 3 milhões.
não de 6. Tá. Então o Corinthians precisa fazer outros cortes. O Corinthians precisa enxugar ainda mais para cumprir a meta. É uma meta, isso está no orçamento. E se o Corinthians não cumprir a meta, gera um desgaste até interno, porque quem montou esse orçamento foi o grupo de reestruturação financeira, que hoje tem um peso político extremamente grande no Corinthians. Que é um grupo de pessoas do mercado, são 4 pessoas do mundo político, tem 3 conselheiros e um sócio. O sócio é o Gabriel Diniz Abraão, que é o neto do Abílio Diniz, um cara muito forte no mercado financeiro. Aí você tem o André Recorder, o Diniz e o André Recorder, são os 2 principais nomes desse comitê, desse conselho, né, paralelo. E você tem o Heleno Maluf e o Carlos de Mello, que compõem, já com menos voz ativa, mas a participação do Gabriel Diniz e do André Recorder hoje é uma participação quase diretor. Eles participam de reuniões, de decisões, e todas as contratações passam pelo Comitê de Reestruturação Financeira. Todas as negociações passam pelo aval desse Comitê de Reestruturação Financeira. Então, eles não se metem tanto quanto como que, por exemplo, o Marcelo Paz vai fazer isso, mas eles têm uma meta. Tipo, você quer, por exemplo, manter um... Vamos supor, o Corinthians quer manter o Memphis. Beleza, vai manter o Memphis? Nesse padrão salarial? Fechou, pode manter. Mas aí você vai ter que abrir mão do Garro, vai ter que abrir mão do Yuri, vai ter que abrir mão de muito mais jogadores para conseguir sustentar isso. Porque a meta precisa ser cumprida. Não, perfeito. Concordo. E assim espero que o faça, porque o foco tem que ser nessa reestruturação financeira. Mas consigo imaginar um cenário em que o Corinthians, de fato, perca algumas peças no meio do ano, venda jogadores que... O torcedor, ele não está acostumado mais, né, com essa realidade de perder titulares importantes para o mercado. Se for pegar nos últimos 2 anos aí, praticamente, 1 ano e meio, o Corinthians não perdeu jogadores importantes no mercado. O Corinthians foi se desfazendo de reservas. Talvez o mais próximo disso tenha sido agora o Maicon, que também não era exatamente um titular absoluto, um pilar do time. Mas aquele time montado inicialmente com Ramon no meio de 2024, que engatou as 9 vitórias seguidas, os pilares daquele time continuam no Corinthians. Talvez o torcedor do Corinthians perca parte desses pilares nessa janela de meio de ano. Essa perda toda, eu acho que ela faz automaticamente o Corinthians se aproximar dessa meta de redução salarial. Por outro lado, eu acho que haverá necessidade de contratar, pelo menos, peças de reposição para essas saídas. E eu vejo que se o Corinthians perder essas peças no meio do ano, entrará muito dinheiro. O Corinthians vai ter caixa. É bem verdade que precisa pagar muitas dívidas, mas vai ter um caixa interessante. Eu acho que dá para você equilibrar as coisas. Parte do valor que entrar vai para pagar dívida, e já é legal porque o Corinthians precisa ter isso como uma rotina, anualmente baixar essa questão das dívidas. Mas eu acho que parte dessa grana tem que ser usada sim para reposição do elenco. E aí, essa atual diretoria gera uma confiança no torcedor de que é possível buscar contratações no plural, reforços, não só contratações, né? Reforços, jogadores que chegam e ajudam, sem gastar muito. Então, tendo dinheiro em mãos, é possível negociar de um jeito legal. Acho que o Marcelo Paz vai se mostrando até aqui um bom negociador. Fico com essa sensação, até pelo caso Martins, que a gente vai falar já, a forma como foi concluído, e eu tenho a impressão de que em outros tempos de Corinthians isso teria se estendido como uma puta de uma novela, e não é o que a gente está vendo agora, né, nesse caso aí, sob essa nova gestão. Então, eu ainda consigo ter boas perspectivas, mesmo imaginando esse provável desmanche ou algo do tipo que venha no meio do ano do Corinthians. A participação do nosso chat aqui, a galera participando com a gente, Victor Biasioli, Choca e André dá no mesmo. Ele pergunta também, o Garro vai jogar esse ano? Fez um jogo bom, um jogo interessante ontem, né, Faraldo?